Hoje o nosso papo é sobre uma das empresas mais comentadas do país, a Petrobras, olhando com uma lupa, assim, para o cenário de 2026. Isso. A gente recebeu vários estudos e o que fica claro é que existe um verdadeiro cabo de guerra, sabe? Uhum. De um lado, a economia e as finanças da empresa parecem estar puxando para cima. Do outro, a política e o mercado de petróleo meio que seguram como uma âncora. Exatamente. E a ideia aqui é a gente tentar entender qual dessas forças pode acabar vencendo. Perfeito. A gente pode dividir essa análise em os 4 pontos principais, né? Vamos lá. Primeiro, os juros no Brasil, a Selic caindo. Depois, o preço do petróleo lá fora. A matéria-prima. A matéria-prima. Aí a gente fala de dividendos, que é um ponto-chave. E por último, claro, o elefante na sala de 2026, que é a eleição. Ok, o roteiro tá apraçado, então vamos começar pelo vento que, em tese, está soprando a favor. A economia brasileira, a taxa Selic. Ela está em 15% ao ano, o que é altíssimo. É o maior patamar em quase 20 anos. Mas a projeção é de queda. E é isso que importa aqui. E o que isso significa na prática? Bom, a relação é clássica, né? Juro alto, o dinheiro corre para a renda fixa, que é mais segura. Claro. Quando o juro começa a cair, o movimento se inverte. O retorno da renda fixa fica menos interessante e o investidor começa a buscar mais rentabilidade. E vai para a bolsa. Vai para a bolsa, para a renda variável. Isso tende a valorizar as ações. E já tem projeções de mais concretas para essa queda, certo? Os estudos que a gente viu falam de uma Selic terminando 2026 ali na casa dos 12%, 12,25%. Isso. E olhando mais para frente, talvez 10% em 2027, quem sabe até 8% em 2028. É um cenário de queda consistente. E o histórico confirma essa tese. Confirma. E é interessante ver isso, uma análise olhou os últimos grandes ciclos de queda de juros no Brasil. Desde quando? Desde 2005. Então pegou 2005, 2009, 2011, 2016 e agora 2023. Em todos eles, o setor de óleo e gás teve desempenho positivo nos 6 e 12 meses depois do primeiro corte. Em todos. Em todos. Mas teve um ano que foi, assim, um ponto fora da curva. 2009. O que aconteceu em 2009? Em 2009, o setor disparou, em média, 85% em um ano. 85% é um número impressionante. Mas é preciso ter um pouco de calma aqui. Tem um contexto. Tem um contexto importante. Ali era a recuperação global depois da crise de 2008. O mundo todo voltou a consumir commodities com muita força. Então não foi só a queda de juros aqui. Entendi. O cenário macro parece favorável, então. Mas e o motor principal da empresa? O petróleo. Como é que ele entra nessa história? Aqui a correlação é quase uma fotografia, sabe? Se você coloca o gráfico do preço do barril Brent do lado do gráfico da ação da Petrobras, eles andam juntos. Andam de mãos dadas. E o fato é que, recentemente, os dois caíram. O barril está na faixa dos $60. Uma queda bem expressiva, né? Nos últimos 12 meses, o barril caiu 20%. E a ação da Petrobras foi junto. Caiu uns 27%, 28%. Exato. E a análise que a gente viu argumenta que esses períodos de baixa, historicamente, foram janelas de oportunidade. Por quê? A lógica está na estrutura de custo da empresa. A Petrobras, por causa do pré-sal, tem um dos custos de extração mais baixos do mundo. Isso significa que, mesmo com o barril a $60, a operação ainda é muito, muito lucrativa. O ponto é que o preço da ação hoje parece refletir esse cenário mais pessimista. Então a pergunta é, o que acontece com a cotação se o preço do barril voltar, sei lá, para 75, 80, $85? A lógica é direta. Se o preço do petróleo sobe, a receita da Petrobras aumenta. E como os custos são relativamente baixos e fixos... a margem de lucro explode. Exatamente. O lucro aumenta muito. E esse lucro maior tende a se refletir no valor da ação. A tese é que o preço atual do petróleo é quase um piso, com mais espaço para subir do que para cair. Certo. Então esse motor, que é o petróleo, está meio que em marcha lenta, mas com potencial de acelerar. E essa aceleração gera lucro. Isso nos leva direto ao terceiro ponto: dividendos. E aqui a gente entra no papel do acionista controlador, o governo. Que não é um acionista qualquer.
Definitivamente não. Ele tem um orçamento para fechar, e os números são bem claros. O projeto de lei orçamentária anual para 2026 prevê que o governo espera arrecadar 54 bilhões de reais em dividendos de estatais. Espera aí, vamos focar nesse número. 54 bilhões de reais. É uma pressão gigantesca. É uma pressão enorme, e a Petrobras é, de muito longe, a maior pagadora desse grupo. Ela é a galinha dos ovos de ouro nesse caso. Basicamente. Então existe uma expectativa formal, documentada, de que a empresa precisa entregar um cheque bem gordo para o governo. Uhum. Isso cria um alinhamento de interesses muito forte. Para o governo receber o dinheiro dele, a empresa tem que distribuir lucros. O que, no fim, beneficia todo mundo, todos os acionistas. E a própria empresa parece estar nessa página. O plano estratégico dela fala em pagar algo entre 45 e 50 bilhões de dólares em dividendos nos próximos 5 anos. Exato. O que dá, numa conta rápida, uns 10 bilhões de dólares por ano. É quase um paradoxo. O mercado geralmente teme a mão do Estado, mas nesse caso, a necessidade de caixa do governo... Vira a melhor amiga do acionista minoritário. Exato. A necessidade fiscal do governo funciona como uma espécie de garantia de que os lucros não vão ficar todos presos na empresa. Entendi. Agora, tudo isso pode ser testado pelo fator mais imprevisível de todos, né? A eleição. Como esse risco político entra na conta? Ele entra como o principal fator de risco, não tem dúvida. Os estudos que a gente viu mostram um cenário de polarização total. Aprovação do presidente Lula em 48%, desaprovação em 49%. É um empate técnico. E a pergunta que o mercado se faz é: quanto desse risco já está no preço? Essa é a tese principal. A ideia é que o preço atual da ação, ali na casa dos R$30, e a sua avaliação... Como assim a avaliação? Um indicador chamado preço sobre valor patrimonial. Ele está em torno de 1,04, que é um nível historicamente baixo. E o que isso quer dizer? A interpretação é que o mercado já embutiu nesse preço a continuidade do governo atual, que é visto como mais intervencionista. Ou seja, o pessimismo já estaria, em grande parte, precificado. O risco já estaria no preço. Exato. A lógica é que a vitória de um candidato visto como mais liberal poderia destravar valor, enquanto o cenário de hoje já estaria na conta. Faz sentido. E vale lembrar que, desde o início do mandato atual, a ação até que teve um bom período de alta, contrariando as previsões mais pessimistas da época. Ok, vamos traduzir isso em números. A análise chega a uma projeção de dividendos e a um preço teto, né? Isso. A projeção de dividendos para 2026 é de R$ 3,49 por ação. Com a ação hoje a R$30, isso dá um retorno de quanto? Daria um retorno em dividendos, um dividend yield, de 11,4%. É um retorno bem atrativo. E como isso vira um preço teto? É um cálculo, uma engenharia reversa. A análise trabalha com 2 cenários. Num cenário padrão, o investidor deveria exigir um retorno mínimo de 8% em dividendos. Ok. Para ter R$ 3,49 de dividendo com retorno de 8%, o preço máximo que você pagaria na ação seria de R$ 43,64. Puxa, comparado aos 30 de hoje, é uma margem de segurança bem grande. De 42%. É uma margem muito robusta, Mas tem um cenário mais conservador. levando em conta o risco eleitoral. Exato. Digamos que o investidor mais cauteloso exija 10% de retorno. Mesmo assim, o preço teto ficaria em quase R$ 35. Ainda daria uma margem de 14%. E o mais importante de tudo isso? É a premissa por trás. Todos esses cálculos foram feitos com barril de petróleo no patamar baixo, de $60. Se o petróleo subir, tudo isso sobe junto. O lucro sobe, o dividendo sobe e o preço teto sobe junto, exatamente. Então, amarrando tudo que a gente tem aqui, é essa imagem do cabo de guerra, né? De um lado, queda de juros, petróleo em baixa com potencial de alta e uma pressão enorme por dividendos. E do outro lado da corda, uma incerteza política gigante. A síntese da análise é essa. É uma aposta de que os fundamentos da empresa, os econômicos e financeiros, são tão fortes que podem superar o risco político. E que o mercado, crucialmente, já puniu a ação por esse risco. Para a gente fechar, fica uma reflexão.
Toda a nossa conversa se baseou muito nessa necessidade fiscal do governo por dinheiro para fechar as contas. Sim, foi um ponto central. A pergunta a se ponderar é: o que aconteceria com essa tese se, por alguma razão inesperada, a necessidade de caixa do governo diminuísse muito? Se, de repente, ele não precisasse tanto assim do dividendo da Petrobras? Bora para um resumo sobre as perspectivas de investimento na Petrobras, olhando lá para 2026. Nossos estudos apontam para um cenário onde, apesar das incertezas, alguns fatores macroeconômicos e também internos da empresa estão sinalizando um potencial bem notável. Primeiro, vamos falar da queda da taxa de juros, a Selic. A projeção é que ela recue daquele patamar de 15% para algo em torno de 12% em 2026. Historicamente, juros mais baixos incentivam a migração de investimentos para a bolsa de valores, e o setor de óleo e gás costuma apresentar um desempenho positivo nesses ciclos. Segundo, o preço do barril de petróleo. A cotação da Petrobras tem uma correlação fortíssima com o preço da commodity, que hoje está num patamar baixo, ali na casa dos $60. A análise histórica indica que quando o preço do barril volta a subir para a faixa de $75 a $85, as ações da empresa tendem a se valorizar junto. E, finalmente, a perspectiva de dividendos. O governo, como acionista majoritário, tem a expectativa de receber dividendos bem robustos das estatais. Além disso, de acordo com informações da própria empresa, o plano estratégico da Petrobras prevê o pagamento médio de $10 bilhões por ano nos próximos 5 anos. Com base nisso, o preço teto para a ação, que hoje está perto dos R$30, é estimado entre R$35 e R$43, dependendo do retorno que o investidor deseja. Em resumo, a combinação de juros em queda, preço do petróleo em baixa histórica e uma política forte de dividendos cria um cenário que merece atenção para a Petrobras. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.